E se você fosse deixado para morrer? Hoje, vamos explorar a parábola do bom samaritano, uma história profunda que nos convida a refletir sobre a compaixão, a empatia e a verdadeira natureza do amor ao próximo. Neste vídeo, abordaremos como essa parábola se relaciona com a nossa vida diária, os desafios que enfrentamos ao ajudar os outros e a importância de agir com bondade em um mundo muitas vezes indiferente. Vamos também considerar os ensinamentos de Jesus sobre o que significa ser um verdadeiro próximo e como podemos aplicar esses princípios em nossas ações cotidianas. A parábola do bom samaritano, encontrada em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, começa com um diálogo entre Jesus e um doutor da lei. Este homem pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus não é apenas uma instrução sobre a lei, mas um convite a refletir sobre o que realmente significa amar a Deus e ao próximo. Para ilustrar sua resposta, ele conta a história de um homem que, ao descer de Jerusalém a Jericó, é atacado por ladrões, espancado e deixado quase morto à beira do caminho. Aqui, imaginemos como esse homem se sentiu: vulnerável, sozinho e sem esperança. Após o ataque, um sacerdote e um levita passam pelo homem ferido, mas ignoram sua dor e continuam sua jornada. Essa parte da história nos provoca a pensar: quantas vezes temos feito o mesmo em nossas vidas? Estamos tão ocupados com nossos próprios problemas e agendas que não conseguimos ver o sofrimento do próximo. Muitas vezes, as barreiras sociais, o medo ou o preconceito nos fazem virar as costas para aqueles que precisam de ajuda. O sacerdote e o levita representam uma atitude comum, a de desviar o olhar e continuar sem se envolver. Mas a pergunta que ecoa é: quem somos nós nesse contexto? O bom samaritano, ao contrário, para e se compadece. Ele se aproxima do homem ferido, cuida de suas feridas e o leva a uma estalagem, pagando por seus cuidados. Este gesto simples, mas extraordinário, demonstra que o amor e a compaixão não conhecem fronteiras. O samaritano, que na cultura da época era visto como um outro, exemplifica o que significa ser um verdadeiro próximo. Ele nos ensina que não devemos nos limitar a ajudar apenas aqueles que nos são semelhantes ou confortáveis. O amor ao próximo, como ensina Jesus, deve ser incondicional e inclusivo. A parábola nos desafia a considerar como reagimos ao sofrimento dos outros. Quando vemos alguém em dificuldade, temos a disposição de nos parar e oferecer ajuda. A Bíblia nos ensina em 1 João 3 ao 17, que se alguém tem bens materiais e vê seu irmão em necessidade, mas não tem compaixão, como pode o amor de Deus permanecer nele? Essa é uma chamada à ação. Devemos nos esforçar para sermos mais sensíveis às necessidades daqueles ao nosso redor. Ainda mais, a história nos convida a examinar a raiz de nossa falta de ação. O que nos impede de ajudar? Medo, preconceito, apatia. O verdadeiro desafio é deixar de lado nossas reservas e preconceitos e abrir nossos corações para aqueles que estão em necessidade. Devemos nos perguntar: estamos sendo guiados pelo amor ou pelo medo? Além disso, essa parábola tem implicações para nossas vidas cotidianas e o papel que podemos desempenhar na sociedade. O bom samaritano não apenas ajudou o homem ferido, ele também fez isso com um senso de responsabilidade. Ele assumiu a tarefa de cuidar e demonstrar compaixão, mesmo que isso lhe custasse tempo e recursos. Este é um exemplo poderoso de como devemos agir em nossa comunidade. O que podemos fazer para ser a voz e a mão que ajuda a levantar os caídos? Ser um bom samaritano não se limita a atos grandiosos.
Muitas vezes, é nas pequenas ações que demonstramos nosso amor e compaixão. Isso pode incluir ajudar um vizinho, ouvir um amigo que está passando por um momento difícil, ou simplesmente ser gentil com um desconhecido. São essas pequenas atitudes que podem ter um impacto profundo na vida das pessoas ao nosso redor. Se você deseja colocar em prática os ensinamentos dessa parábola, comece observando as pessoas em sua vida. Existem aqueles que precisam de apoio e encorajamento? Como você pode se envolver e fazer a diferença? Cada um de nós tem a capacidade de ser um instrumento de amor e mudança. Jesus nos convida a olhar além de nós mesmos e a servir aqueles que nos rodeiam. Portanto, a pergunta que fica é: e se você fosse deixado para morrer? Seria você um dos que passariam sem olhar? Ou seria aquele que pararia e ajudaria? A escolha é sua. A cada dia, temos a oportunidade de escolher ser como o bom samaritano. Ao fazer isso, não apenas ajudamos os outros, mas também crescemos em nossa fé e nos tornamos mais próximos de Deus. Ao refletir sobre isso, não se esqueça de compartilhar essas ideias com aqueles ao seu redor. Vamos juntos criar uma corrente de amor e compaixão, inspirando outros a agir e fazer a diferença em sua comunidade. A mensagem do bom samaritano é atemporal e continua a nos chamar para uma vida de amor e serviço. Que possamos ser agentes de mudança em um mundo que tanto precisa.